No seu nome que eu oro e abençoo. Amém. Amém? Sem correr, vai lá para a classe. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia. Lucas, capítulo 2. Hoje é um culto natalino. Nós vamos falar de Jesus. E eu quero trazer também um outro personagem que faz parte aqui também dessa história do recém-chegado a este mundo carnal, mas espiritual ele está desde o princípio. Simeão. Mas eu quero ler com você Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para o recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados, a fim de serem inscritos. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades haviam pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhe revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se ajuntou ao anjo e louvaram a Deus, entoando: glória a Deus no mais altos céus, e na terra, e paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Vai lá no versículo 25. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo, piedoso e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizar com ele o ritual de consagração exigido pela lei da tradição, Simeão tomou em seus braços e o louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplam a tua salvação. Amém. Até aqui. Bondoso Deus, eterno Pai, damos graças ao Senhor
por mais esse culto. Por mais esse culto ao qual trazemos à memória o dia do nascimento do menino Jesus. Ato este que mudou toda a história do mundo. Ato este que mudou a história das nossas vidas. Obrigado, Pai. Não há palavras em nosso coração para agradecer por este tempo, por este momento, em que muda a história da humanidade para toda a eternidade. Graças nós te damos, Deus, e que agora possamos aqui, em pouco tempo, relembrar aquilo que o Senhor fez para nós, com o nascimento do menino Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, a ti todo o louvor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, amém. Que história, que momento que a humanidade viveu com o nascimento de Jesus. Porque a história da salvação, ela faz parte da história do mundo. Se você olhar em Gênesis, desde o comecinho, quando o homem cai, ali Deus já provém. A história da salvação, ela é real. Olha para você. Não é um conto de fadas. Ela é real. E a história da salvação, ela pode ser tratada em 4 partes: criação, queda, redenção e consumação. Não foi fácil hoje ler e anotar. Parei vários momentos chorando. Parei vários momentos, e eu tenho o costume de fazer isso ouvindo o louvor. E o louvor falando, e eu precisava parar para chorar, para agradecer a Deus por este momento da história. Porque a partir desse momento da história, a minha vida mudou, a sua vida mudou. Mais de 2000 anos depois, a nossa vida estava sendo mudada. Porque Deus, como eu já ouvi uma vez, Ele já está lá. Então nós vemos a história da salvação. E algumas Bíblias, nessa aqui eu não sei, mas eu sei em uma outra lá que tem algumas páginas em brancos, depois de Malaquias até Mateus. Porque é o momento da história em que Deus se afasta, em que Deus não se revela mais, mas Deus jamais desistiu do propósito original, que era cobrir as terras áridas e secas do homem, do pecado, com a sua glória. Os céus estavam proclamando a glória de Deus. Nós vemos aqui o anjo aparecendo aos pastores. E eu vou falar um pouquinho depois dos pastores aqui deste momento. Nós vemos lá em Isaías 11, 1, 2, dizendo: toda a terra está cheia da tua glória, quando o rei prometido da linha de Jessé se levantar para reinar, totalmente capacitado pelo Espírito Santo. Isso aconteceu no dia do batismo de Jesus Cristo. Mas a história começou numa manjedoura. Não havia lugar ali para o Senhor. Não havia casa, não havia teto, não havia lar. Mas havia uma manjedoura. O nosso coração pode ser tratado como uma manjedoura, onde um dia o Senhor encontrou lugar. Onde um dia Ele pôde entrar nos nossos corações. As nações, elas estavam sendo abençoadas neste momento, e toda a terra estava se enchendo da sua glória. Imagine, você é um pastor, e viu um anjo anunciar que o Rei dos Reis estava nascendo. Neste momento, eu estava ouvindo um louvor que diz: canta minha alma, que amor
tão grande. Que grande amor é esse? Que grande amor é este que o Rei dos Reis pisou nessa terra, nasceu numa manjedoura, e Deus sabia o que ia acontecer com aquele bebê. Quem é pai e mãe aqui, sabe quando nasce aquele pequenininho, nós projetamos o futuro, fazemos planos, mas nós não sabemos, mas esse bebê sabia o que ia acontecer com ele. Lá em Miqueias 5:2 diz assim: mas tu, ó Belém Efrata, casa de pão, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre toda Israel, cuja origens são desde os dias da eternidade. Belém Efrata, casa de pão, o Senhor é o pão da vida, é aquele que nos sustenta e nos alimenta dia após dia. Um pouco de história. Jesus ele nasceu na época do imperador César, como diz aqui no início, entre 30 C e 14 DC. César recebe o título de Augusto. Esse título significa exaltado, digno de toda reverência. E bem nessa época nasce aquele que será e é exaltado, não César, mas o Senhor Jesus. Nasce aquele que terá toda reverência, que será amado e que exala amor, o Senhor Jesus. Neste período, César estabelece a Pax Romana, que no mundo estava vivendo uma paz exterior, temporária, ali na construção do Império Romano. É um momento que o Império Romano é o maior de todos, e nós vemos ali que essa Pax Romana, ela fala dessa paz exterior e temporária, e Deus usa este momento para trazer aquele que vai dar a paz interior e eterna. Porque Deus opera através de todos os tipos de pessoa para levar efeito os seus propósitos. Deus age neste momento, e justamente o momento onde se diz existir uma paz temporária, onde existe ali uma paz do homem. Mas Jesus vem e nos dá a paz. Jesus vem, assim como é anunciado no versículo 11, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. A missão prioritária de Jesus Cristo é anunciada neste versículo 11, que ele viria para resgatar a humanidade. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Lucas 1,16. Ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. João 1,11, aqui falando do povo de Israel. Mas nós vemos que nem todos, porque nós lemos aqui Simeão. A pessoa e a obra de Jesus Cristo nesse mundo significa maior glorificação de Deus Pai no céu. Abre lá em João 17, 1, 5. João 17, 1, 5. Jesus aqui já adulto, fazendo a sua oração, porque é chegada a sua hora. Ele diz assim: tenho dito essas palavras
aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. João 17, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe será otorgada autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esse bebê da manjedoura está fazendo essa oração. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, finalizando a obra que me integraste para realizar. O bebê inicia a obra, o adulto aqui está dizendo: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem me conhece sabe que eu amo esse versículo, e a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quantos podem dizer amém, porque tem esse versículo gravado na vida? E aí vivemos como que angustiados, porque a nossa casa não é aqui. Vivemos como ouvimos no domingo: somos estrangeiros, extraterrestres, porque nós já vivemos lá. Porque Deus também já está lá, e já conhece cada um de nós. E Jesus Cristo, Ele ora. E não só isso, mas mais à frente, lá no 20, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. A mensagem do bebê na manjedoura chegou na nossa vida. A mensagem de Cristo do capítulo 17 chegou na nossa vida um dia. E um dia nós entregamos a nossa vida, e hoje estamos aqui exaltando e glorificando o Senhor Jesus. Esse bebê. O mundo queria uma paz, mas a paz divina a todos os habitantes é dada àquele que recebe o seu amor e vive em sinceridade. Versículo 14, lá de Lucas, capítulo 2. Se quiser voltar, pode voltar. Diz assim: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Quantos que já receberam a Cristo como o único e suficiente Salvador pode glorificar e exaltar o nome dEle? Lá em Romanos capítulo 5, o versículo 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça que está no versículo 14, na qual estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. O mundo vivia assim a pax romana, uma paz dos homens. Os anjos anunciam a paz de Deus. E essa paz de Deus, eterna, absoluta, só pode ser recebida quando você crê em seu coração, confessa com a sua boca que Ele é o único Salvador, porque com seu coração você crê para a justiça, e com a sua boca você o confessa para a salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. Meu Deus, os anjos vão e dizem que aquele bebê na manjedoura, ele veio nos salvar. Ele veio cumprir aquilo que Deus prometeu lá no começo. E que bom que nós podemos chegar aqui hoje e exaltar o Rei dos Reis. Mas nós precisamos andar olhando para o alto, porque lá é a nossa casa.
O Senhor já cumpriu o plano perfeito nessa terra. Quando esse bebê nasce, o plano está cumprido. Deus sabia que não havia desvio, porque o próprio Deus, no formato de homem, estava na terra. Nós precisamos ansiar pelo céu. É o céu a nossa casa, não é aqui. Jesus promete essa paz lá em João 14, 27. Essa paz que está descrita aqui está lá em João 14, 27, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Vivemos em épocas difíceis, épocas de lutas, de dores. Hoje eu estava vendo a reportagem de uma menina que tirou a própria vida, porque foi contada uma história mentirosa, uma fofoca. Está lá no Instagram, está repercutindo. Vivemos num mundo de final de ano, essa noite, a próxima noite é a noite de suicídio. As pessoas tiram a própria vida porque muitos não têm nem para onde ir, não tem um familiar. Quando o pastor fala aqui, ceia com a sua família amanhã, talvez o seu coração está falando: pastor, eu sou sozinho, não tenho ninguém. Estava conversando ontem com um rapaz, depois de 9 anos ele vai passar o Natal com a mãe, porque a mãe é de longe e ele conseguiu trazer a mãe dele, a gente vê a alegria no coração dele. Mas você tem Jesus no seu coração. Você tem uma família chamada Nazareno Novo Tempo, amém? Não fique sozinho. Ele está contigo. E aí nós vamos ver lá no versículo 25, o que os anjos estão dizendo aqui: glória a Deus nos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Nós vamos ver, aqui a partir do versículo 25, a vida de um homem sendo mudada desde já. Porque diz aqui no 25, havia um homem em Jerusalém, chamado Simeão. Homem o quê? Justo. Nós precisamos ser um povo justo. A justiça de Deus tem que reinar na nossa vida. Porque esse homem que era justo, piedoso, ter compaixão e piedade das pessoas. As pessoas hoje querem o mal, querem brigar. Mas nós precisamos viver com piedade. Nós precisamos ter compaixão também das pessoas. Esse homem, ele almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, ele almejava ver. Quando fala aqui da consolação, ele almejava ver Israel liberto. Liberto do pecado, liberto de Roma. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Não pesquisei para saber a idade desse homem, mas relatos de que esse homem tinha uma certa idade. E ele vai, movido pelo Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus era um bebezinho. Jesus, em certo momento, ele fala: eu preciso ir para que venha o Consolador. E nós vamos ver isso lá em Pentecoste. Mas sabemos que antes de Jesus, Deus ele se manifestava através de pessoas. Quando não ele mesmo ia na sarça ardente e chamava o seu servo para conversar. Quando ele não mesmo ele se revelava em sonho. Deus estava presente. E o Espírito Santo na vida deste homem. E nós vemos aqui já
Desculpa. Nós já vemos aqui já a manifestação, a ação do Espírito Santo na vida desse homem, como condutor da graça preveniente. A graça preveniente é para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo. É a ação de Deus sobre a vida da humanidade. Eu e você um dia entendemos isso. E hoje podemos aqui exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a graça preveniente estava sobre a vida desse homem, sensibilizando ele a levar, a buscar a Deus. Nós vemos também a graça, o Espírito Santo se revelando a ele, iniciando essa obra salvadora na vida dele, porque o Espírito Santo revela a ele que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus. Quando eu e você santificamos a nossa vida, quando eu e você procuramos viver uma vida de santidade, nós estamos olhando para o alto. Nós estamos olhando para a nossa casa, porque sem santidade, sem ser santo, nós não vamos herdar a terra. Não há como viver meio a meio, aqui, lá, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Não há como viver uma vida de santidade e viver uma vida de pecado. Ou é um ou é outro, não há como. Todo aquele que tem uma fé viva e verdadeira na pessoa e na obra de Cristo, pode, com certeza e tranquilidade, morrer em plena paz. Olha o que diz Simeão. Simeão tomou em seus braços e o levou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplam a tua salvação. Essa tem que ser, muitas das vezes, a nossa oração. Porque nós já contemplamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre as nossas vidas. Eu falo quando eu olho quem eu era, para quem eu sou. Quando nós olhamos e mais uma vez no domingo ouvimos uma ministração que o mundo não vai concordar com você mesmo. Porque o mundo jaz do maligno e nós não somos do maligno. Nós somos o povo de Deus que vai herdar a terra prometida, a qual Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E tem uma morada para você lá. Tem uma morada para a família de Deus. O plano perfeito de Deus está concluído com o nascimento de Jesus. Porque Jesus vem à terra, dos céus à terra, para reabilitar o caído. Eu era um caído. Ele vem consolar os que sofrem. Quantos de nós vivíamos uma vida de sofrimento? Ele vem restaurar os que estavam perdidos. Quantos de nós estávamos perdidos? Não só na vida, mas a perdição eterna. Jesus vem para causar divisão entre os que preferem viver nas trevas e aqueles que atendem ao apelo do seu amor. Esse bebê na manjedoura, quando nasce, ele cumpre tudo isso. Jesus vem para dividir o criminoso arrependido e o que blasfema. O louvor pode subir. Aos Reis dos Reis, o Salvador e o Messias, honra, glória para sempre. O plano perfeito de Deus está concluído. Muitas vezes nós ministramos este louvor
na sexta-feira da paixão. Mas esse louvor que nós vamos ministrar hoje, porque quando esse bebê nasce na manjedoura, o plano perfeito de Deus está concluído. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos. Bondoso Deus eterno Pai, louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos, Pai, por este culto, tudo que foi feito aqui, para exaltar e bendizer o Teu santo nome, desde os louvores, a ministração, Pai, das crianças, o louvor entoado aqui pelas irmãs, a Tua palavra que foi lida, Pai, a Tua palavra foi lida, Pai. Nós queremos agradecer a Ti, porque um dia o Senhor entrou na nossa vida e transformou. Essa criança na manjedoura, ela mudou a humanidade, Pai. Nós Te agradecemos por isso. E queremos louvar ao Senhor através deste louvor, Pai. Em nome de Jesus. Que você possa louvar. Em nome de Jesus. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, Ele necessitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Grande salvação encheu seu coração, Ele nem hesitou. Santo Deus, derrama sua graça, Senhor. Tu tens o plano perfeito para nós, ó Deus. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Derrama, Senhor, da sua graça sobre nós. Tudo que Ele fez foi obedecer
vencer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me livrou. Alcança, Senhor, com a sua graça. Tudo Oh, Jesus, parecia traga, estar Senhor, um novo perdido começo. naquela Oh, cruz. Senhor. O seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, Somente Ele é o plano perfeito. Ele é Jesus. Mistério da graça Obrigado, Deus. que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar, Ele me salvou. Erga suas duas mãos lá no alto, assim, erga suas duas mãos assim. Começa a glorificar o Senhor que te salvou. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Jesus, Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou O preço da minha salvação, Ele pagou. O preço da minha salvação, Ele pagou. O preço da minha salvação, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Segura. Olha aqui pra mim. Segura. Todas as religiões do mundo é o homem indo atrás da divindade. Todas as religiões do mundo é o homem tentando alcançar o divino. Mas este mistério é diferente em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira religião. É Deus vindo buscar os pecadores. É Deus vindo buscar o perdido. É Deus deixando o céu para que o amor dele nos alcance. É o Senhor nos alcançando, pagando o preço. Nós não temos como pagar o preço, somente Ele. Aplauda Ele, aplauda Ele. Ele pagou o preço. Ele é o plano perfeito. Ele pagou o preço. Ele é o plano perfeito. Aleluia. Oh, Jesus. Segura. Você pode fazer um monte de planos, mas se esses planos não tiver Jesus no centro de tudo, não vale nada. Esse papelzinho você pode preencher um monte de coisa, mas se você não fizer na vontade dEle, na direção dEle, no plano dEle, nada vale. Ele tem que ser a prioridade na sua vida. É Jesus Cristo. E Ele tem que estar tocando o seu coração nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Só Jesus pode transformar vidas. Só Jesus. E eu quero honrar as meninas da coreografia. A gente acabou dando uma perdidinha. Mas elas vão entrar de novo. Nós vamos fazer de novo. E se a gente errar, a gente vai fazer de novo. Porque o Senhor tem que ser perfeito. Para o Senhor tem que ser o melhor.
porque o plano dele para você é perfeito. Então nós precisamos fazer o melhor para ele. Amém, irmãos? Então pode sentar, pode sentar, pode sentar. Louvor, muito obrigado, vocês são demais, vocês são demais. Nós vamos fazer de novo a entrada, elas vão posicionar aqui de novo, e a gente vai fazer, elas vão cantar de novo, vão dançar de novo, e se a gente errar, a gente faz de novo, tá bom, irmãos? Tá cedo ainda, né? Amanhã é feriado, o verdadeiro Natal é Jesus nascendo no nosso coração. Ele fez o plano perfeito e nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Amém? Então vamos lá. Só encosta aqui para trás. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu, estão a contar. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é rei. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu, Que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, trazendo a paz
Oh, glória a Deus! Aleluia!